Namastê! Bem-vindo ao maravilhoso mundo do autoconhecimento do O Jyotish. conceito de futuro dentro da cultura védica, de passado e de presente, precisam ter uma boa percepção. Tá? O tempo, ele está fazendo com que a roda do karma rode para todo mundo. Tem mais informações disso no meu curso de Lidando com as Emoções, que eu tenho uma hora lá que eu parei para falar um pouco sobre essa ideia do tempo e do karma. Mas um elemento muito importante aqui é a ideia de campos probabilísticos. Tá? Quando a gente faz qualquer exercício de futurologia, seja através de um I Ching, seja através de um tarô, seja através de uma leitura de um mapa de Jyotish, qualquer coisa que seja, a gente está vendo tendência, a gente não está vendo exatamente destino. Okay? Só existe dentro da cultura védica um destino que é seguro. Todos nós estamos nos encaminhando para lembrarmos de que somos divinos. Isso é a única coisa certa e absoluta. O resto tudo é probabilidade. Uma probabilidade que é 99,99999 nunca será 100. Mas probabilidades maiores do que 90% dificilmente vão deixar de acontecer também. Certo? Então a ideia da gente principal é o seguinte: quando a gente abre a porta do futuro, o futuro ainda está acontecendo nesse momento. O passado também está reacontecendo nesse momento. E a gente tem uma ilusão chamada presente. Nesse sentido de que isso que está acontecendo é algo bem definido. O que está acontecendo nesse presente aqui, para mim, é diferente do que está acontecendo para você. É diferente da pessoa que vai estar assistindo isso daqui. No sentido de que as nossas percepções subjetivas estão filtrando cada uma das coisas e estão dando significâncias diferentes a cada um dos significados. Eu estou falando A. A pessoa pode estar entendendo dentro desse A diferentes significâncias. E essa intersubjetividade no presente torna com que o presente não seja tão objetivo quanto a gente imagina. Okay? Isso é muito claro quando as pessoas chegam discutindo: ah, mas não foi isso que você falou, ah, mas foi isso que eu falei, ah, mas não foi isso que eu entendi, ah, mas não foi isso, não sei o que, etc e tal. O mundo que eu chamo de preto e o que você chama de preto, no geral tem algumas similaridades, mas também tem grandes dissimilaridades. No futuro, essa situação, assim como no passado, fica mais interessante. Por quê? Existem campos de vetores mentais se estruturando e se desestruturando a cada instante. O futuro, ele tem uma miríade de futuros possíveis, e na medida em que tem prana se direcionando para um deles, ele tem mais capacidade de se manifestar materialmente. Então imagina que assim, existe como é que é o nome daquela ampulheta? Uma ampulheta que uma parte é o passado, a outra parte é o futuro, e aqui no buraquinho no meio a gente chama de presente. É um momento onde os campos probabilísticos eles parecem que colapsam, mas só parece, porque cada areiazinha que está passando é diferente. Tá? No campo do futuro, na medida em que a gente leva mais consciência para determinado lugar, isso vai fazer com que tenha mais prana para aquilo poder se manifestar. Então, por exemplo, não é só pelo fato de em 2014 a Copa ter sido no Brasil. Foi 2014, né? Foi 2014. Isso quer dizer que tem um monte de gente querendo que o Brasil seja campeão, que vai implicar que o Brasil seja campeão. Mas também não é errado dizer que pelo fato de a Copa ser no Brasil, isso favorece que o Brasil seja campeão. Por quê? Porque existem questões kármicas que são, às vezes, minimamente chacoalhadas por pressões mentais, ou sua, ou de populações, etc. e tal, certo? Então, a roda do karma, ela também atua de uma maneira societal, e não só de uma maneira individual. Então, quando uma população mental, uma força mental populacional muito grande vai em algum sentido, isso cria uma outra correnteza em relação ao que é o karma daquela sociedade. Às vezes isso pode ganhar ou perder. Que muitas vezes a gente no jogo de futebol fala que quem levou foi a torcida. O que significa essa expressão? Ah, só ganhou porque a camisa ganhou. Né? É um campo mental onde o que está sendo o campo probabilístico está sendo influenciado
por essa pressão mental, certo? Se, digamos assim, karmicamente, a energia tivesse meio que pré-determinada para dar um resultado de 70% favorável a um resultado qualquer, a pressão mental pode fazer com que esse 70% aumente para 90% ou diminua para 30%. Mas nunca isso vai virar 100%. Ou zero. Ou zero, né? Porque zero também é determinado. Então, a ideia da gente é que quando a gente entra numa futurologia qualquer, seja ela, não importa, pode ser Búzios, pode ser o que for, a gente tem que olhar ela como um mapa do campo probabilístico. E dentro desse mapa, desse campo probabilístico, a gente precisa manter o nosso centro. Porque abrir a janela para o futuro é uma coisa que a nossa cultura perdeu a intimidade de fazer desde 1500, 1600. Desde quando a gente pegou a esfera mística dentro do mundo cristão e queimou na fogueira. E o mundo místico é o mundo que atravessa a noção do tempo relacionado ao espaço como uma coisa bem definida. A partir de Aquário, a noção de que tempo e espaço andam juntos se perde. Em Peixes isso se dissolve. Então, existe um campo de conhecimento que a gente chama de, em um certo sentido, misticismo, que é o estudo das forças. Em um certo sentido, o esoterismo, que é o estudo mais do tempo. Que faz com que a gente consiga pular na frente. Ou ter as técnicas e as ferramentas que façam com que a gente transite no espaço-tempo. Certo? Só que esse conhecimento da nossa cultura ou ficou proibido, ou ficou destruído, ou qualquer coisa assim. Mas não em todas as culturas, certo? Então, essa ação mística, esotérica, tem uma capacidade de gerar feitiços sobre a matéria. Porque é uma matéria mais sutil que está sendo ainda no processo de condensação. Mas entenda que o campo probabilístico de uma coisa ser 70%, tem um outro campo probabilístico com 60%, tem um outro campo probabilístico com 80%. São vários espermatozoides correndo para ver quem é que chega no óvulo. O que vai de fato nidar aquilo ali, provavelmente vai ser um só. Às vezes é dois, mas no geral eles acabam colapsando ao longo do tempo. E as pessoas têm uma interpretação de que o que aconteceu foi um evento só. E aí elas se transformam num fato, na medida em que um monte de gente colapsa a mente dentro de um campo probabilístico. Aí isso às vezes desconfigura na medida em que pessoas questionam de que aquilo seja um fato. E aí começa a ser transformado o passado. O passado, da mesma forma do futuro, ele não é definido. Ele é convencionado. O que aconteceu depende da forma como aquilo está sendo lido, da forma como muitas mentes estão colapsadas. Mas a nossa mente, por uma razão histórica, fisiológica, biológica, ela tem mais facilidade de colapsar o passado do que de colapsar o futuro. Muitas vezes se colapsa o futuro também. Uma população muito grande acredita que aquele país vai vencer a guerra. E todo mundo vai para aquilo dali acreditando naquilo. O futuro está colapsado, todo mundo está certo naquilo. Agora, não quer dizer que o futuro vai ser manifestado daquela forma. Então, a princípio, não existe nenhuma maneira absolutamente precisa de você determinar o futuro. Certo? Agora, isso não quer dizer que não seja válido ter previsões do clima do futuro. Previsões do clima são previsões do clima probabilísticas e sempre vão ser. Mas previsão do clima não é tipo, vão ter tais e tais e tais forças atuando nesse momento. Sim. Ponto. Mas elas não Isso atuam numa mesma linha. Mas isso é diferente de virar e falar, vai acontecer isso. Tá, mas é porque as pessoas, elas, no geral, acreditam que dá pra, a partir de um conjunto de vetores, você dizer qual é a resultante. Qual vai ser resultante. Porém, esses vetores, eles não estão atuando necessariamente com a mesma intensidade para todo mundo. Por quê? Determinados vetores estão mais ativos para você. E determinados vetores estão mais ativos para outras pessoas, ainda que no mapa 2D, eles pareçam estar iguais para todo mundo. A ideia do Jyotish é que os teus vetores, eles caminham no tempo, quais são ligados e desligados, qual é a potência que estão, de uma maneira muito bem definida. Porém, se isso fosse simples assim, isso daria para determinar o que vai acontecer na tua vida. Mas o lugar onde você está tem um conjunto de vetores atuando também. Então, o teu mapa, em um certo sentido, no Brasil, no Rio de Janeiro,
acaba sendo diferente do teu mapa na Nova Zelândia, acaba sendo diferente na Austrália. Porque o lugar onde você está faz com que esses vetores, eles em algum grau se transformem. Os vetores ambientais. E aí tem uma coisa pior. Que é assim, se você vive muito tempo num determinado lugar, o fluxo de prana no teu sistema começa a se realterar. E você passa a ser, em um certo sentido, como se você tivesse nascido naquele lugar. Porque o teu prana se acostumou muito com aquele, você aclimatizou, tá? E mesmo você não tendo aquele mapa, é mais válido você ler o teu mapa a partir do mapa como se você tivesse nascido lá do que como se você tivesse nascido cá. Caraca. Então, isso faz com que a determinação do quais são os vetores que estão ligados dentro de você, da tua história de karma, quais são os vetores que estão ligados dentro desse espaço de karma, façam com que os resultados sejam muito múltiplos para você finalizar de uma forma muito decidida, porque o campo dos karmas, digamos assim, da sociedade, do grupo, etc. e tal, eles estão em constante mudança. Cada um dos indivíduos, cada uma das gotas é um fator de tensão na onda. E dependendo se as gotas elas vão tensionando o fator ambiental de uma certa forma, a gente não tem como prever qual vai ser a resultante disso. Mas, por exemplo, a gente tem como prever se você vai estar mais tamásico, ou mais rajásico, ou mais sático? Dentro de uma conjuntura prevista de um fator ambiental. Então, assim, a gente ao mesmo tempo tem que lidar com os vetores pessoais, esse é fácil de ver, porque isso é bem do definido. mapa astral, né? Esse é do mapa do Diotes. Mapa astral é uma palavra assim um pouco enganosa, mas que seja. Mapa astral aí Mapa das energias, tá? Porque o Saturno não é o planeta. O Saturno é um princípio energético que se manifesta nesse sistema solar como um planeta com determinadas características. Mas o que a gente está chamando de Shani não é aquele astro celestial. Ele é só uma representação para a nossa mente ficar mais fácil de entender. Então, existe o fator de um nível mais micro, que esse é legível, e existe um fator mais macro, que você consegue ter uma impressão, mas você não consegue ter uma definição tão clara, porque ele é somatória de muitas resultados. E por mais que você tenha um resultado agregado, aquele resultado agregado ainda está mudando às vezes de umas formas que está influenciando no teu, mas não está influenciando no do outro. Por exemplo, esse ano a gente está num trânsito onde o Júpiter vai estar retrógrado durante um tempo, aí depois vai ter Saturno retrógrado também, etc. e tal. Isso está influenciando o mapa de todo mundo. Mas o mapa, se o teu está num período onde Saturno ou Júpiter estão em períodos mais ativos, isso vai ter um impacto muito maior na tua vida do que na vida das pessoas onde esse interruptor não vai estar ligado. Então, além de eles serem vetores que não necessariamente estão em mesmo nível, porque eles podem estar atuando em diferentes camadas da nossa existência, que é a questão da multidimensionalidade. Se voa, não tem problema. Mas são diferentes níveis. Das 7? Dos 7 níveis, é isso? Mais ou menos. Depois a gente vê isso com calma. Eles também não são unidirecionais. Do tipo que você consegue fazer uma coisa no 2D. Tá? E além disso, eles têm interruptores. Que podem estar ou não ligados, fazendo com que o vetor daquilo se manifeste de uma forma muito diferente. Então é muito difícil. A vida é muito louca. É muito difícil a gente prever o futuro. No máximo que a gente prevê é um campo de vetor muito bem definido, que a chance de não acontecer é baixa. Mas é só isso. É um campo de vetor. Jamais aquilo vai ser um destino, pelo menos dentro dessa perspectiva. Por mais que seja 99,99999, por definição não pode ser 100. Porque se tiver alguma coisa diferente do 100 ou do 0, ele vai ao mesmo tempo ser o divino. E o divino é o único que tem o direito de ser 100% ou 0, absoluto. O resto tudo é relativo em relação aos processos kármicos que estão passando. Isso é definicional, básico, e as coisas saem a partir daí. Então não pode negar esse princípio dentro da cultura védica. Ok? Tá. Não sou eu quem me navega é o mar.